Galera, eu não tô aparecendo, mas eu tô aqui. O primeiro tema é contemporaneidade da capoeira. Vamos começar pelo meu amigo Louva-a-Deus. O que é contemporaneidade? É a capoeira atual. A gente vai falar sobre isso, a linha de raciocínio, os pontos fortes, os pontos fracos, e é isso. Bom, pessoal, veja só, falar de contemporâneo é um pouco complicado, né? Mas, assim, hoje, a capoeira que a gente pratica hoje, que a gente vê muito aí, com a questão do desenvolvimento da mídia, ficou um pouco muito, assim, avançado, né? Tem gente mostrando coisas que aí são absurdas. Às vezes a gente que pratica capoeira, que faz a cultura, que tenha um olhar diferente para a sociedade, não tem tanta, como é que se diz, um olhar diferente das pessoas para poder desenvolver isso. Mas aí quando a pessoa chega numa roda de capoeira, que dá um chute, que dá uma pernada, que dá uma rasteira numa criança, tem um ibope tão grande que a gente fica, Sim, sim. né? Aí assim, hoje a capoeira que a gente vê hoje não é totalmente diferente daquela capoeira antiga lá atrás, né? Você vê que quando a gente vai falar, por exemplo, de capoeira Angola, hoje em dia é totalmente diferente. Então, falar de contemporâneo é muito complicado, pelo menos no meu ver, né? Quando Capoeiro me convidou, inclusive, eu disse, olha, falar sobre contemporâneo eu não sei quase nada. Mas se for falar hoje da capoeira, assim, que a gente vê hoje, é bem diferente da capoeira que a gente treinava lá atrás. É tanto que você vê que antigamente a gente treinava, começava com a capoeira São Bento, né? Sim. E terminava com a regional, que era São Bento Grande. Não tinha, não existia capoeira Angola, não existia capoeira contemporânea, não existia. Era capoeira, Esse é o raciocínio que eu defendo. né? Então é isso. É meu ponto de vista. Sim, Louva-a-Deus botou alguns pontos aí, até é meio difícil, né? Louva-a-Deus fala como primeiro, né? E aí eu vou trabalhar em cima do que você falou, né? Só que, assim, você falou uma coisa muito. Você falou uma coisa muito interessante que eu não queria nem abordar, mas como você já falou, para mim já é foda. Porque, assim, ele falou um tema que é abrangente praticamente em todo o Brasil, né? Que é a forma de se jogar capoeira. A forma de se jogar capoeira que remete à Bahia, né? Aos baianos que vieram para outros estados para ensinar capoeira, que a gente aprendeu praticamente assim, né? São Bento de Angola, São Bento Grande de Angola. Então essa foi a capoeira que a gente treinou. Em cima, meio embaixo, né, Lavadi? Que se falava muito, entendeu? E aí, com o aumento das mídias, com o aumento das redes sociais, muitas coisas foram se aparecendo, né? É, o São Bento Grande de Bimba, sequência de Bimba, outras coisas que foram se popularizando. Olha, não, capoeira tem que ter isso, tem que ter aquilo. E essas outras atividades que a gente fazia foram ficando desfasadas, né? Defasadas, porque assim, isso aí tá errado, o certo é aquilo, o certo é isso. Então, essa capoeira contemporânea, ou essa contemporaneidade da capoeira, ela vem trazer uma capoeira que não é do local. Ela vem trazer uma visão de capoeira que às vezes é de outro local, porque o cara viu, achou bonito, então vou fazer, saca? Aí, vamos dizer assim, aí como surgiu os grandes grupos, né? Aquele grupo faz aquilo ali, então vou fazer aquilo ali. Mas eu esqueço o que o meu mestre me ensinou, o que o mestre do meu mestre me ensinou, tá entendendo? Então é bonito o que eu tô vendo, mas o que o meu mestre faz, o que ele treinou, que ele aprendeu para fazer, né? Ele ensinou, ele não é bonito, porque não dá mídia, não deu ibope. Eu tô pegando só a fala, né? Então, essa é a questão da contemporaneidade da capoeira. O pessoal está seguindo muitas redes sociais e está esquecendo a prata da casa, o que é o da casa, aquela capoeira de raiz, né? Então, pessoal, assim, eu gosto de falar de capoeira pegando essa questão histórica para chegar até a contemporaneidade. Então, o que é que acontece? Eu gosto daquela música do Menino Canário, em Palmares está pequena Angola, de Gangazumba, Dandara e Zumbi. Então, a nossa capoeira, ela vem do Betinho, o africano. Passou para quem ficou ali com ele. Mas a capoeira, ela teve ênfase em Salvador.
por conta da genialidade de um cara que transformou ela em esporte. Mas ele treinava a capoeira do Pastinha e a do Pimba. Não tem nenhuma coisa. O que é que acontece? O próprio Bimba tem um artigo até, se vocês quiserem eu passo para vocês depois, ele fala que ele pega ele é fruto da capoeira Angola. Ele pega as movimentações necessárias para jogar na regional e transformar esporte, que aí vai para a academia de lutas, e se torna olímpico naquela época com Getúlio Vargas. Então, hoje a gente está avançando na capoeira realmente da forma que ela é, grandiosa. Porque a capoeira ela não é só esporte, ela não é só cultura, ela não é só o símbolo de resistência de liberdade de um povo. Ela é muito mais. Ela vai muito além disso. Então, quando ela chega para essa atualidade, que teve várias transformações, é claro que algumas coisas foram adaptadas para o nosso tempo, mas não perdeu o fundamento. Então, o principal da capoeira é lembrar sempre que ela vem do povo preto aqui no Brasil, que foi escravizado aqui no Brasil, nossos antepassados, nossos africanos. É uma cultura afro-brasileira, que é luta única marcial brasileira, né? Então, ela tem várias vertentes. A capoeira não está presa. Então, eu não posso jamais... O que acontece muito entre nós capoeiristas, e eu falo isso comigo também, é que existe a briga do ego. O meu mestre é melhor do que o seu, minha capoeira é melhor do que a sua, eu faço melhor do que você. E não, porque se a gente tem um fundamento para seguir a capoeira, todos nós somos capoeira. Agora, sua casa, sua doutrina, mas sem esquecer o fundamento. Então, hoje a capoeira, ela pode ser utilizada de várias formas. Você pode trabalhar o capoeirista para ser atleta, mas você pode trabalhar o capoeirista para ser cantor. Você pode trabalhar o capoeirista para ser instrumentista, para dar o suporte à charanga. Tem o cara que ele é completo. Ele canta, joga, toca, né? Eu conheço alguns que são completos. Mas isso não quer dizer que o cara tem que ser o completo. Eu acho assim, a capoeira ela é inclusiva. Ela absorve. Se você não joga, você canta. Se você não canta, você toca. Se você não toca, bate palma. Mas a capoeira abraça todos. E é isso que as pessoas têm que entender. A capoeira não está só naquele você tem que ser bom de perna. Não, você tem que estar na capoeira. E a capoeira é sua identidade cultural. A capoeira foi o que fez você chegar até aqui. Não foi uma lei da Princesa Isabel que nos libertou. Quem nos libertou foi a capoeiragem. Foi os nossos quilombos. Certo? Então a capoeira nasce nos quilombos. Não, teve ênfase em Salvador. Mas a capoeira estava espalhada no Brasil inteiro. Então, cada um absorveu da sua região alguns traços, mas o fundamento é um só. Então, eu acho que a gente tem que seguir o fundamento e adaptar para a nossa realidade. E continuar com a capoeiragem, entendeu? Show, é difícil falar por outro depois de tanta gente assim. Vamos lá, quando a gente fala, né? Quando a gente está trazendo essa ideia da contemporaneidade, né, na capoeira, me chama muita atenção nas falas, né, do pessoal, porque a gente vai entender que essa capoeira na contemporaneidade ela está ligada a essa pós-modernidade e que vai trazer para a gente essa globalização, que é o que a gente percebe, né, com esse universo globalizado, a capoeira ela vai se expandir, né, para outros espaços e a gente acaba tendo essa troca, né, tanto o que a gente exporta quanto o que a gente acaba importando. Então a gente vai ter muitas vezes, né, algumas situações que são conflitantes por conta dessa globalização. Então a gente vai ter interferências do exterior, por exemplo, na prática da capoeira do Brasil. E aí muitas vezes as pessoas vão entender que isso é uma deturpação, né, do que é a essência da capoeira. Porém a gente precisa entender que como cultura imaterial, então vai haver sempre essa questão da mudança. É imaterial. Então, dentro de uma cultura imaterial, a mudança vai acontecer. Isso acontece com todas as outras culturas. Sim. Quando a gente percebe que a globalização vai interferir nessa cultura aqui no Brasil, né? A gente exporta uma capoeira e acaba importando uma outra forma. Que outra forma é essa? É uma forma que do outro lado melhor se adaptou para atender o público.
E hoje a capoeira no Brasil ela também acaba se adaptando para atender alguns públicos, né? Hoje a gente fala de capoeira gospel, a gente fala de capoeira gourmet, a gente fala de diversas formas de se trabalhar a capoeira. Isso é vantajoso para o universo da capoeira porque essa capoeira ela se expande, ao mesmo tempo que acaba também alterando a essência dessa capoeira. Porque quando a gente fala, por exemplo, de uma capoeira gospel, onde você deixa de lado, né, dentro das canções, algo que remete aos orixás, isso daí deturpa um pouco, né, a origem da capoeira. Quando a gente fala de uma capoeira gourmet, economicamente falando, a gente deixa de fora algumas pessoas que majoritariamente não vão conseguir pagar por essa capoeira. E a capoeira, na sua essência, ela vem de uma base que acolhe a todos. Então, quando você cobra um valor de R$ 150 por um treino de capoeira, fica inviável para alguns grupos de minoria, que são os grupos que deveriam estar sendo atingidos. Então, dentro dessa contemporaneidade da capoeira, né, e essa globalização, a gente vai ter, sim, essa capoeira se expandindo. E essa expansão ela acontece de uma forma muito simples, comum, dentro do universo que a gente espera mesmo da cultura imaterial, que são essas transformações. Só que essas transformações elas vêm para poder agregar ao universo da capoeira. Muitas vezes não vai acabar coincidindo com o que a capoeira, na sua essência, ela vem como a sua base, que é aquela de formação de pessoas que, né, que não têm aquela estrutura econômica, que não tem todo aquele aparato que o Estado acabou não dando para ela, precisa, né, desse universo da capoeira, mas que ela consegue ainda assim atingir a diversos públicos que faz com que essa capoeira ela cresça. Então o que a gente tem dentro dessa contemporaneidade é uma capoeira que a cada dia ela cresce mais e mais. Ela não só exporta, mas também importa aí o que faz com que ela acabe continuando, perpetuando aí o seu trabalho. Sim. Massa, eu tô gostando de ver. A galera tá usando menos do que o tempo. Galera, só sobre a contemporaneidade, eu vou só dar complementos, né? Que a galera já falou. Falar também um pouco da parte boa, né? Da contemporaneidade, que o pessoal falou pontos negativos sobre a capoeira antiga, velho. A capoeira antiga, ela era tão violenta quanto a atual, cara. Viu? A diferença é porque não tinha câmeras para mostrar. E como a nossa sociedade é uma sociedade onde o sistema ele faz um jogo onde é a gente contra a gente, então quando você dá um golpe numa pessoa e filmar aquilo ali vender, é natural do sistema que a gente vive. Desse sistema dragão aí que joga a gente contra nós mesmos. E sobre a questão sobre a questão de diversidade de capoeiras, na minha opinião, meu ponto de vista, também tem a ver com a busca de conhecimento sobre a capoeira, sobre a história a história da capoeira. Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação e tem muitas mais pessoas com a qualificação que conseguem buscar esse conhecimento. Tem historiadores que desde a época da ditadura empresarial militar eles fizeram um doutorado em cima da história negra para contar a verdadeira história, porque a história negra foi apagada, né? Então, é sobre essa busca de conhecimento que faz com que a gente também tenha vários tipos, porque falou sobre a criação da luta regional baiana, né, que fez com que a capoeira saísse do Código Penal, mas naquela época mesmo, ou até antes daquela época, já tinha capoeira em Minas Gerais, já tinha capoeira em São Paulo, já tinha capoeira no Rio de Janeiro, em diversos locais espalhados, até aqui em Sergipe, que era província, né, ainda da Bahia, já existia capoeira naquela época. Então, sobre as questões do que Benilton e Louva-a-Deus falou, é um adendo muito top, porque a gente tem que aprender a seguir o que os nossos mestres ensinam e repassar o que os nossos mestres ensinam, massa. Mas eu acho que a gente buscar conhecimento também é importante para estar contando a nossa história. Isso também faz com que a gente busque nossa ancestralidade, fazendo com que a gente alcance muito mais patamar, fazendo com que a capoeira ela tenha essa globalização que você falou, mas de uma forma que a gente sabe, isso aqui é nosso, é do Brasil. Isso é do Brasil. A luta a capoeira, ela é do Brasil. Só para complementar aí, é interessante esse tema da contemporaneidade, né? Eu acho que o ponto principal desse tema, é o rumo que a capoeira está tomando, entendeu? Para onde ela está indo? Está escondido, está dentro desse tema, né? E eu acho sim que você pode inovar
dentro da capoeira ou com a capoeira, mas eu inovo. Então, é uma inovação minha, pessoal. Só que eu faço um trabalho, entendeu? E exterior aquele trabalho, aí eu uso a capoeira como ferramenta para fazer um novo trabalho, mas eu não modifico a capoeira que eu treinei, tá entendendo? Então eu acho nesse sentido que ela é louvável, nesse sentido. Lembre de seguir nossos colaboradores.